No final de julho, notícias espalharam de que a Starlink, empresa de Elon Musk, teria liberado internet gratuita via satélite para celulares no Brasil a partir do dia 31. A tecnologia prometida var conexão para diversos modelos de aparelhos de marcas Android e iOS em áreas sem cobertura. Porém, a situação mudou com uma intervenção da Anatel. A agência veio a público esclarecer que o Brasil ainda não tem acesso a esse serviço. A Anatel informou que a Starlink, apesar de operar no país com planos de banda larga, não possui a licença necessária para oferecer tal serviço móvel em território brasileiro. Portanto, apesar dos anúncios iniciais, o serviço não está disponível para celulares do Brasil, embora a Anatel esteja estudando a implementação dessa tecnologia. A direita brasileira realizou manifestações em diversas cidades do país contra Lula e Alexandre de Moraes, pedindo anistia para os condenados do 8 de janeiro. O evento contou com Nicolas Ferreira discursando na Avenida Paulista, Michele Bolsonaro participando em Belém e Flávio Bolsonaro estando no Rio. Os atos ocorreram sem a presença de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e impedido de sair de casa nos finais de semana. Mesmo assim, o público recuperou o fôlego. Estimativas indicam que o público em São Paulo chegou a 57,6 mil pessoas de acordo com o Grupo Poder 360. Já a USP calculou 37,6 mil. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF, após o ministro considerar que houve descumprimento das medidas cautelares. A decisão, tomada no último sábado, 3 de agosto, foi motivada por um vídeo de uma ligação de Bolsonaro para uma manifestação, cujo conteúdo foi postado nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro. Moraes interpretou o ato como uma tentativa de instigar ataques ao STF, e por isso o decreto de prisão domiciliar o proíbe de usar celulares e receber visitas, exceto de advogados. A defesa do ex-presidente nega o descumprimento das medidas e anunciou que vai recorrer da decisão. A prisão domiciliar se soma a outras restrições já impostas ao Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país. A situação aprofunda a polarização no cenário político brasileiro, com apoiadores e opositores reagindo de forma veemente à decisão judicial. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou o aumento nos preços dos hotéis em Belém para a recepção da COP30 como um verdadeiro achaque. A polêmica, que levou representantes de 25 países a pedirem a realocação do evento, ganhou força com exemplos como um hotel que elevou a diária de R$ 70 para 5,6 mil. Em outro caso, um hotel de 3 estrelas que está cobrando quase o dobro do valor de uma diária no Copacabana Palace. Diante da pressão internacional, o governo Lula tenta negociar com o setor hoteleiro da região, que por sua vez se recusa a explicar os preços exagerados, alegando que são determinados pelo mercado. Apesar da situação, a ministra Marina Silva descartou a possibilidade de transferir a COP30, reforçando que a decisão do presidente Lula é manter o evento em Belém. O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, anunciado por Donald Trump, entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 6. A medida eleva a taxa de 10% para 50%, impactando cerca de 36% das exportações brasileiras para os americanos. No entanto, uma extensa lista de exceções poupou produtos como suco de laranja, celulose e aeronaves da Embraer. Apesar das isenções, setores como de carnes, cafés, frutas, têxteis e calçados continuam sendo afetados. Para mitigar os impactos, o governo brasileiro está preparando um plano de contingência, com linhas de crédito e suspensão de tributos. Mesmo com a entrada em vigor das tarifas, setores atingidos defendem que o governo continue buscando diálogo para flexibilizar as taxas, em um dos momentos mais delicados da história da relação entre Brasil e Estados Unidos. O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, se reuniu com Vladimir Putin em Moscou em um esforço de última hora para negociar um acordo sobre a Ucrânia. A reunião acontece em meio à aproximação do prazo final para as sanções secundárias dos Estados Unidos contra a Rússia, impostas por Trump caso Putin não aceite um cessar-fogo. O Kremlin indicou que Putin não vai abrir mão dos objetivos de guerra, mas estaria disposto a uma trégua aérea parcial, desde que a Ucrânia também concorde. A Ucrânia, por sua vez, rejeita as condições rígidas de Putin. Trump, que tem se mostrado frustrado com a recusa do líder russo em um cessar-fogo total, precisa de uma concessão para evitar a imposição de tarifas pesadas sobre países que compram petróleo russo, como China e Índia. O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo atacando duramente o ex-ministro e senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, chamando-o de covarde e sem caráter. O ataque ocorreu porque Ciro Nogueira se recusou a assinar o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A recusa de Ciro, que foi ministro na gestão Bolsonaro, é justificada por ele como um ato de pragmatismo,
classificando o pedido de impeachment como uma jogada de marketing sem chance de sucesso no Senado. A disputa entre Malafaia e Ciro Nogueira aprofunda a rachadura na base bolsonarista, expondo um confronto entre a ala ideológica, que defende o confronto direto contra o STF, e uma ala mais pragmática que questiona a eficácia de medidas como o impeachment. A recusa de Ciro, uma figura influente, dificulta a coleta da 41ª assinatura necessária para protocolar o pedido no Senado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, devem se reunir nos próximos dias em um local na Europa. O encontro, que seria o primeiro entre os dois líderes desde o início do novo mandato de Trump, acontece em um momento de alta tensão. A principal pauta é a guerra na Ucrânia. A reunião ocorre após Trump ter imposto um ultimato a Putin para que um acordo de paz fosse firmado até 6 de agosto, sob pena de sanções secundárias a países que compram petróleo russo. As expectativas para o sucesso são baixas, já que o Kremlin indicou que Putin não vai abrir mão de seus objetivos de guerra. A Ucrânia, por sua vez, intensificou os apelos por mais apoio militar em meio aos ataques russos. O Gabinete Político e de Segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle militar da cidade de Gaza, expandindo as operações na região. A decisão, tomada após quase 10 horas de votação, determina que as Forças de Defesa de Israel, a IDF, se preparem para a ocupação do maior centro urbano do enclave. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que o objetivo não é o controle permanente, mas estabelecer um perímetro de segurança e, no futuro, entregar a governança da cidade a forças árabes. O Hamas, por sua vez, condenou o plano como um golpe, acusando Netanyahu de sacrificar os reféns em benefício próprio. A aprovação da medida ocorreu após o fracasso nas negociações de cessar-fogo e em meio a uma crescente crítica internacional com a situação humanitária na região. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, justificou sua decisão de não pautar o projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, apesar da pressão da oposição. O principal motivo alegado é a falta de apoio suficiente para aprovação. A recusa de Mota em colocar a anistia em votação foi o estopim para um mutim bolsonarista que paralisou a Câmara por mais de 30 horas em meio à pressão para a votação de um projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro e do fim do foro privilegiado. Mota, que tem uma base pragmática, argumentou que a presidência da Câmara não pauta projetos que não têm votos, e a anistia é vista como uma pauta impopular e com poucas chances de sucesso, mesmo com a pressão da oposição. Oferecimento MultiOne.digital, levando inteligência artificial para o seu negócio.